Bom dia, né? Lá vou eu pro ministério do andando na rua e deixar Deus falar. Olha, todo mundo que não gostar disso, quiser se revoltar e sair, tá também muito tranquilo, né? Porque eu não sigo script, eu não sigo um pensamento já fixado, eu vou falando aquilo que o Senhor bota no coração. Como tu falou, não prepara nada, não faz nada, simplesmente dá teu testemunho diante dos homens. E assim eu vou fazendo, né? Então, se não for movido pelo Espírito Santo de Deus, eu também não quero fazer nada. Seria apenas um trabalho de aparência e trabalho de vanglória. Isso não me ajuda em nada, só me atrapalha. Então, espero que esse vídeo também ajude, não só esse, mas todos os outros, né? Até outro dia alguém me perguntou assim: mas na comunidade fechada você não bota nada? Ou bota outros vídeos? Eu já pensei nisso, né? Porque até cresceu, subiu de 10 para 11. Tem 11 pessoas na comunidade fechada. Como é que é o nome disso? São pessoas inscritas e ajudam o canal lá com um valor lá mensal. Então eu já pensei como é que eu posso ajudar mais as pessoas, porque elas me ajudam, né? E muitas das vezes eu penso assim, que essas pessoas estão ajudando o canal não para receber nada em troca em si, mas para ajudar o canal a ficar aberto para bem de todos. Então esse pensamento tem prevalecido na minha mente, no meu coração. Então, e aí eu deixo o segundo pensamento de lado, né? Fazer coisas só para o canal fechado. E acaba que eu não faço, né? Porque eu acho que são direcionamentos que Deus me dá e que eu passo para os outros. Então, é aquilo que Jesus falou, né? De graça recebeste, de graça dai. Então, né? Sabe aquela coisa que é difícil a gente nortear até que ponto é uma coisa, até que ponto vai para outra? Na dúvida, eu prefiro ir pelo mais correto possível, né? Então, assim eu tenho feito, não tenho botado nada no canal fechado. Se vocês acharem que eu deveria fazer, me falem. Mas por enquanto não fiz. Sei lá, talvez eu faça, não sei. Mas por enquanto eu tenho só colocado o canal mais aberto para que outros, que nem eu, que precisam de uma ajuda de Deus, tem essas pequenas, vou chamar assim, de fontes no meio do deserto, que eu acho que é isso, né? Então é isso. Nós vivemos num tempo um pouco difícil, porque à medida que o mal vai se expandindo no mundo, as coisas de Deus, aquilo que é correto, que é certo, vai sendo invertido para ser ruim ou errado. As pessoas boas são combatidas e as pessoas erradas são ufanadas, vamos chamar. Ou palavra, de onde saiu essa? Assim, ufanado foi boa. Essa palavra, sei lá, nunca usei. São levantadas, né? Batem palma para todas as pessoas erradas. Esse é o tempo do mal. A gente tem que saber, né? Jesus falou tantas vezes, né? Vocês têm que saber olhar o sinal dos tempos. Aquilo está, né, claro, na frente das pessoas. Às vezes olhando para o céu, vendo coisas esquisitas acontecendo. Às vezes é no meio da própria civilização onde a gente vive. Isso é uma das coisas. Então nós sabemos que o tempo é ruim, que a situação é ruim, e a luta entre o bem e o mal, ela está cada vez pior, né? Eu não posso falar muito mais do que isso, porque se eu começar a dar exemplo, vai ser uma coisa horrível. Mas assim, como também dentro da igreja acontece a mesma coisa,
E vejo muitos pensamentos totalmente errados. Há um combate até dentro da própria igreja, onde o principal combate acontece, até à medida que ela vai sendo deturpada dentro da igreja, a civilização externa à igreja, vai ela caindo mais rápido ainda, né? Porque não tem nenhum bastião para segurar os erros. Se dentro da igreja se fala errado, imagina lá de fora. Quem é você? Faz? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, mas Deus me deu um mínimo de conhecimento e proximidade dele, e quando uma coisa é falada errada, dói aqui dentro. Eu não sei explicar, quer dizer, até sei, né? O discernimento espiritual, o próprio Espírito Santo fala assim, está errado, é uma emoção muito ruim dentro de você, dentro da gente, quando a gente vê isso, e a gente sabe que não deve ir por aquele caminho. E eu vou falar de uma das coisas, né? Que tem muita gente que fala sobre justiça divina, que Deus não é mau, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Primeira coisa, que Deus é bom e Deus é justo. E tem muita coisa errada que acontece, que Deus fala assim, a resposta de Deus é não, Senhor, aconteceu tal coisa, eu vou fazer tal coisa contra tal pessoa. E Deus fala, não faça isso, né? Não pague o mal com o mal, né? Paga o mal com o bem. Isso é um ensinamento totalmente diferente do que a gente conhece, mas isso é o que Jesus fala. Né? E aí a segunda coisa é que daqui a pouco vai invertendo essa coisa toda, e aí vem, passamos agora pela festa da misericórdia. Deus é todo misericórdia, é todo amor, ele não cobra nada, ele te aceita do jeito que você é. Uma coisa é que Deus, ele compreende você do jeito que você é. Não quer dizer que ele te aceite fazendo as besteiras que tu estás fazendo, né? Quando você está muito mal, você entra em processo de recuperação de Deus, chama-se conversão. Ele aceita você do jeito que você é, porque você está querendo mudar de vida. Então ele sabe como é que você está, o seu interior, tudo que está à sua volta, e vai trabalhar para a sua mudança de vida. Não é para você ficar do mesmo jeito, esquece, né? Isso não vem de Deus. Vem de Deus, ele te aceita do jeito que você é, você aceita ele e quer caminhar com ele, você abre para ele, e aí ele te ajuda a mudar a situação que você está para ficar de acordo com o plano de Deus. Dito isso, tem que compreender essas coisas, e aí daqui a pouco você vai compreendendo uma série de outras. Uma dessas séries de outras é que Deus vai falar com você sobre a gente não se vingar dos outros, né? O que Deus fala sobre isso? A mim a justiça, a mim a vingança. Mas tem muita gente na igreja que vai pregar que não existe vingança de Deus, que não existe justiça de Deus. Como é que pode isso? Pode, porque as pessoas não querem escutar sobre isso, né? A maioria, se você for ver, como não quer um determinado lado de Deus, não quer verdadeiramente a verdade, ela começa a tentar falar, não falo sobre isso, não quero isso aí não me agrada. Deus é Deus, a verdade é completa. Pode ser que tem coisa que, né, eu posso falar que não me agrada, mas é verdade, e pronto, eu tenho que aceitar. É porque é. Não sou Deus para falar que não é, né? Muito pelo contrário, Deus determinou que assim deve ser, então assim deve ser, e acabou, não tem um meio termo. Então Deus é justiça, e ele vem executar a justiça, né? E quando Deus vem executar a justiça, ele é extremamente duro. Isso aí que as pessoas não entendem, né? Deus é misericórdia ao extremo. Ele demora a aplicar a justiça, porque ele quer dar todas as chances possíveis a imaginar às pessoas. Mas quando chega a época da justiça, aí não tem jeito. Querido, espero que você não enfrente a justiça de Deus,
ou como até a palavra diz, não, você não irrite a Deus, não irrite um dos seus anjos, porque eles são implacáveis. Isso a maioria não quer falar, ou quer esconder, né? Então, nunca irrite a Deus, nunca procure zombar de Deus. Às vezes a gente está zombando de Deus. O fim delas é muito triste. Eu já antecipo aqui que vai ser muito triste. Como é que você fala isso? Pegando a história, né? Pega a história do que aconteceu com aquelas pessoas que zombaram de Deus. O Antigo Testamento é cheio, né? Foi lá, zombaram de Deus na frente da muralha de Israel. Deus falou assim: acalma-te, ele em 3 dias vai ser chamado de volta e vai morrer no caminho, ou vai ser, né, estraçalhado lá. Quando se zomba de Deus, a morte é muito ruim, muito ruim, né? Tem vários casos que você vai lá ver e você vai ver isso acontecer, né? Eu vou pegar casos mais interessantes, assim, novos, vamos chamar assim, que aconteceram com Jesus. Vou focar em Jesus, que eu acho que de repente fica mais fácil. O rei Herodes, chamado famoso Herodes o Grande. Herodes o Grande era um fantástico político. Ele era meio judeu, meio outra religião lá, meio outras religiões. Ele não era totalmente judeu, a mãe dele era judia, mas o pai não era. Ele foi escolhido pelo Império Romano para ser rei dos judeus, por causa exatamente disso, que ele andava em outros círculos não judaicos, vamos chamar assim. Ele não era um homem de Deus, né? Não tinha fé realmente. E aí você vê, né? Veio Jesus, veio, né, o Natal, né? Veio os reis magos, os reis sábios. E o que aconteceu foi lá, ele descobriu que ia ter um nascimento de um rei chamado por Deus, realmente, porque não era. Se ele fosse realmente um rei chamado por Deus, ele estava a ponto de se ferrando com Deus, né? Ele saberia que ia cumprir todo o seu trabalho e depois viria um outro. Mas como ele não era um rei chamado por Deus, e sim por Roma, quando ele sabe que Deus estava chamando um rei, ele faz o quê? Ele persegue e mata todas as crianças para matar o escolhido de Deus, né? Isso foi mais ou menos no ano 6 a.C. E esse rei Herodes o Grande vai morrer algo em torno no ano 2 a.C., mais ou menos isso. Você pode estar em as datas, tem um vídeo que eu falo sobre a idade de Jesus, você vai entender essas peculiaridades. E como é que ele morre? A partir dessa perseguição, tudo que ele vai comer lhe provoca mal. Ele passava com problemas gastrointestinais fortíssimos, sofria horrores de dor. E esse processo não parou por aí não, tá? Daí a pouco a carne dele começou a apodrecer e habitava nele, enquanto vivo, vermes. Ele morreu sendo comido por vermes, principalmente das suas partes íntimas, né? Não zombe de Deus, não persiga Deus, que na maioria das vezes dá muito ruim. Então, o filho de Herodes o Grande chamava-se Herodes Antipas, uma coisa assim. Ele não era também uma pessoa muito boa, não. Mas, por exemplo, gostava de João Batista, né? Mas todo mundo sabe que ele foi lá depois, o que ele fez acontecer, acabou decapitando João Batista, né? Primeiro erro dele. Segundo, que ele como rei dos judeus, ele vai também perseguir Jesus. Vai estar ligado intimamente lá na morte dele, né? E como é que ele vai morrer? E depois que isso acontece,
ele vai morrer semelhante ao pai dele, com as mesmas coisas. Olha só que coisa, morreu também de uma forma horrenda, que a descrição que se tinha, tanto do pai quanto do filho, depois que começaram essas coisas, da justiça divina, que ninguém conseguia ficar com eles na mesma sala, porque eles fediam a podre, né? Não brinca com Deus. Terceira pessoa que eu vou lembrar agora, qual é o nome dele? O governador romano. Qual é o nome dele? Era o Pilatos. Rapidamente sobre Pilatos, uma questão histórica. Ele era enviado do imperador romano para governar Jerusalém, Israel. E como é que era o trâmite dele? Primeira coisa a falar sobre Pilatos, ele era uma pessoa nobre do Império Romano, era um nobre, família rica, nobre, né? Então como é que eles faziam no Império Romano? Eles pegavam essas pessoas de família rica, ascendente, que botavam para prova. A maioria deles virava generais, virava essa coisa, ou governadores de áreas problemáticas. Eles botavam lá em uma questão probatória. Se conseguisse conquistar, resolver tal, quando voltasse para Roma, né, aí voltariam com grande status e dali só subiriam. A maioria parava na questão de ser um senador romano, né, e alguns viravam César, né? Então esse era o caminho de Pilatos. Mas Pilatos tem pela frente Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus. E na hora que ele tinha que contribuir para essa coisa toda que aconteceu, ele vai lá, se exime de todas as coisas, não enfrenta, não faz, e acaba condenando e executando Jesus, né? O executor da morte de cruz é Pilatos, né? Os senhores da religião, eles condenam, mas eles não matam. Quem mata é Pilatos. O que vai acontecer com Pilatos? Jesus morre no ano 33, no ano 36 ele faz lá as suas peripécias. Ele tinha poder de rei. Ele mandava matar quem ele quisesse, subia, matava, destruía, subia, tinha poder total, né? O governador tinha o poder de tudo, né? Ele é chamado de volta a Roma, né? E só que não é chamado de volta a Roma como nas glórias do Império, não. Ele é chamado para falar com César, e só que dali ele cai em desgraça e vai ser levado a uma vida de total declínio. Para um cidadão romano, com o poder que ele teve, é a mesma coisa que decretá-lo à morte, e a morte lenta e totalmente dolorida. Porque quando ele chega lá, ele perde todas as suas prerrogativas, né? Suas estrelas, tudo, vai para o ostracismo, a ser esquecido, não lembrado por ninguém, e morre lentamente, né? Ou seja, é uma coisa bem cruel para uma pessoa que é mundana, do mundo, que teve todo o dinheiro e poder do mundo, e ele é regalado a não ter mais nada, sem poder nenhum, e os outros estão mandando nele. Olha só, justiça divina é implacável, e ela é muito mais dura do que a nossa. Vou botar mais dois exemplos que também participaram disso tudo, que foi o sumo sacerdote Anás e o genro dele, sumo sacerdote Caifás, né? O Anás era todo poderoso, estava em transição para deixar o seu genro assumindo o poder,
e os dois participam da morte de Jesus, né? Porque Jesus entrou no templo, acabando com aquela bagunça toda de compra e venda, mercado de câmbio. Esse dinheiro gerava muita corrupção, as balanças eram erradas, as trocas eram erradas, rodava muita corrupção ali, e os responsáveis eram os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então Jesus compra uma briga enorme com esses dois, porque eram pessoas que não prestavam, tinham um poder grande, eram super, né, politicamente elevados, tudo, tinham um poder muito grande. E eles condenam Jesus à morte, principalmente por aquele probleminha de ele não aceitar a corrupção, né, e toda aquela bagunça que eles faziam na casa de Deus, né? Deviam ter outras tantas. E como é que acontece com eles? O Anás, o primeiro, que é o mais velho, quando o governador romano é mandado para Roma, ele perde totalmente seu poder, né? Quem fica é o genro, então ele fica a pessoa que sem poder político, sem as regalias todas, o que para ele já era ruim. E se eu não me engano, aí eu confundo os dois, tá? Os dois morreram de forma bem ruim, tá? Um morreu assassinado pelos seus próprios no meio da revolta dos judeus, que depois culmina na queda do templo, e o outro morreu batendo a cabeça, ficou louco e morreu de tanto bater a cabeça na parede. Dizem até que foi porque ele reparou que Jesus era o Messias. Não sei se é verdade. E ele matou o Messias. Então, isso aí é o que rola em boca pequena. Não sei se é totalmente verdade, mas isso é o que eu sei. Então, todos eles, 100% deles, tiveram uma justiça divina muito pesada, né? As cidades, por exemplo, as cidades que receberam mal a Jesus ou que foram contra ele e que Jesus amaldiçoou, todas elas foram totalmente destruídas e não restou pedra sobre pedras. Até Cafarnaum, né? Cafarnaum não aceitou e Jesus falou. Até o pessoal como é que é o nome daquela cidade? Das duas que foram destruídas lá no começo dos tempos, terão mais misericórdia de você. Essa cidade também não sobrou pedra sobre pedra, né? Então, muito cuidado como se trata a Deus. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que saber escutar. Deus não é meu amiguinho de infância. Às vezes eu sei que a gente ganha muita intimidade com ele e às vezes a gente fala umas besteiras, mas aí Deus até perdoa, mas tem que ter muita reverência, né? Aí eu vou botar para você o que ele falou outro dia comigo. Eu fui rezar, estava chegando perto e ele falou: tira teus sapatos, que esse local aqui é santo, que você vai conversar comigo. Eu tirei, e aí começamos a conversar. Então, ou seja, tirar os sapatos é sair da tua grandeza, ter pé no chão. Tu és pó, né? Eu sou Deus e tu és pó, né? Eu sou Deus e tu és humano. Cada um no seu quadrado, né? E assim foi, assim é, né? Então a gente tem que saber disso e saber, não, as pessoas todas que zombam de Deus, o seu fim será triste. Por quê? Porque Deus é justo. Ele dá a chance, e se a pessoa não mudar, ele dá mais um tempinho, né? Você vê o Romano, você vê com Caifás, você vê com todos os reis Herodes, 3, 4, 5, 6 anos, mas depois ele começa a justiça. E sempre vem. Então a gente tem que saber disso. Ele é Deus, e com Deus não se brinca.